Mateus, capítulo 16, versículo 19. O tema desta palavra é o poder das palavras. Mateus, capítulo 16 e versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Por um instante, solte a sua Bíblia sobre o seu banco e no seu lugar faça uma oração pedindo para que o amado Espírito Santo fale ao teu coração. Nosso Deus e nosso Pai, estamos na tua santa e gloriosa presença. E em nosso coração a fome e sede do Senhor. Então abre o céu sobre este lugar e sacia-nos com a tua santa e fiel palavra. Ó Deus, remove das mentes e corações todo o bloqueio e faça-nos entender a sua vontade, para que possamos crescer no entendimento da palavra do Senhor e tomar posse das bênçãos que o Senhor tem registrada nas Escrituras Sagradas, para que o teu povo seja mais que vencedor. Ó Deus, e quando a tua palavra for ministrada, que o teu poder se manifeste, que a tua glória seja derramada, que não seja a voz do homem, mas que seja o Senhor a falar em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo bem alto, com toda a tua fé: meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos para receber a ministração da tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, renova em mim a fé, a esperança e a alegria da salvação e opera um milagre na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. O poder das palavras. Há poder nas tuas palavras. Poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Poder para gerar vida e vitórias, e poder para gerar morte e derrotas. A diferença entre aquele que abre os seus lábios para abençoar, para aquele que abre os seus lábios para amaldiçoar, é que aquele que abre a sua boca, que foi criada por Deus para o louvor e glória do seu nome, aquele que abençoa é abençoado, ao passo que aquele que amaldiçoa é amaldiçoado. A Bíblia diz que em parte falamos e em parte profetizamos, porque há poder nas nossas palavras. O Senhor disse ao seu servo Abraão: Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 4, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O Senhor Jesus disse que da boca sai aquilo que transborda o coração. Se o nosso coração estiver cheio da poderosa palavra de Deus, o que vai sair dos nossos lábios não serão palavras de derrota ou de maldição, mas palavras que determinam a vitória de Deus na nossa vida e que vão exaltar o seu santo nome. E o Senhor diz: eu honro aqueles que me honram. Aquele que tem a palavra de Deus viva no coração, não abre os lábios para murmurar ou maldizer.
Abre os lábios para dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele determina a vitória de Deus. E Deus, para honrar a fé dos seus filhos, estende a sua mão e transforma a luta, a dificuldade em um testemunho de vitória. Por isso nós, a igreja do Deus vivo, não podemos dar armas para o inimigo usar contra nós. Não podemos murmurar, maldizer ou profetizar a derrota. Muitos cristãos hoje profetizam a derrota em sua vida, dizendo: eu não vou conseguir, eu sou pequeno, eu sou fraco, essa luta é grande demais para a minha capacidade. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor nosso Deus é a nossa força. O apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quem opera o milagre é Deus. Tudo o que nós precisamos é crer e determinar o milagre com as nossas palavras. A nossa boca foi criada por Deus para o louvor e glória do seu nome. Certa vez, uma diaconisa estava no culto com o seu filho, uma criança de 10 anos. E após o culto, ela pega o seu filho pela mão, se dirige ao pastor e diz: pastor, eu gostaria que o Senhor fizesse uma oração em favor do meu filho, porque ele está perturbado, ele não me obedece, só faz arte, só incomoda, não para quieto um instante. E o pastor estende a sua mão sobre a cabeça da criança e invoca um nome que está acima de todos os nomes. O nome cujo joelho se dobrará nos céus e na terra. Invoca o nome do Senhor Jesus, que faz o inferno tremer. E naquele instante um espírito maligno manifesta naquela criança. O seu rosto fica desfigurado, as suas mãos retorcidas. A mulher arregala os olhos assustada e diz: viu, eu disse, essa criança é perturbada. E o pastor olha para aquela criança e pergunta ao espírito que estava sobre a vida dela naquele momento: quem é você? E o espírito fala pela boca da criança e diz: eu sou aquele que ela tem invocado. Porque na igreja aquela mulher glorificava a Deus e exaltava o nome do Senhor. Tinha uma aparência de santidade. Mas em casa, quando ia falar com o seu filho, era: praga desgraçada, vem cá. O demônio do inferno, vem aqui, faz isso. Esse guri não tem jeito, não presta, só incomoda. Ela profetizava e amaldiçoava o próprio filho. E no mundo espiritual, ela estava abrindo portas e dando legalidade aos espíritos malignos entrar na sua vida e na sua família. Porque o diabo é um ser extremamente legalista. Ele só entra quando damos permissão. Por isso a palavra do Senhor diz: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós que servimos ao Senhor e entendemos a sua santa palavra, sabemos que Ele pode rugir como um leão, mas só existe um leão, o verdadeiro leão, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, pelo entendimento da sua palavra. Eu jamais vi um exército da terra que entra em guerra contra um país vizinho e envia armamentos para o inimigo usar contra si mesmo. Porém, a igreja do Senhor tem fornecido às trevas armamento para que o inimigo use contra si próprio. Cristãos que se maldizem, que se amaldiçoam,
que maldiçoam a própria família. O meu marido não presta, não tem jeito, o meu filho é uma praga do inferno, o meu salário é uma miséria. Há poder nas tuas palavras. Diga: o meu filho é a herança do Senhor, a minha esposa é uma bênção de Deus, o meu marido é uma bênção do Senhor. Profetiza. Profetiza o vale de ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem poder de transformar e de trazer vida aonde estava trevas. Não dê armas para o inimigo usar contra você e a tua família. Uma jovem no estado do Rio de Janeiro se preparava para sair para uma noitada junto dos seus amigos. E ela estaciona o carro na frente da sua casa, deixa os seus amigos lhe esperando, vai à sua mãe e diz: mãe, eu estou indo, eu vou curtir a noite. E a sua mãe olha para ela, lhe dá um abraço e diz: filha, vai com Deus. Aquela jovem dá uma risada e diz: só se ele for no porta-malas, porque o carro estava cheio. E ela libera uma palavra, mas a Bíblia diz que o Senhor não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Filha, vai com Deus. E ela diz: só se ele for no porta-malas. Ela sobe no carro, liga o som a todo volume e se dirige para a balada. Mas antes que ela chegue ao local, um ônibus se atravessa, corta a sua frente e ela entra com tudo. O carro fica esmagado, completamente destruído, vira sucata. E aquela jovem vem a falecer junto com seus amigos. E o engraçado é que só uma parte do veículo não foi atingida. E na parte de trás do porta-malas, onde havia ficado uma caixa com ovos, de algumas compras que haviam sido feitas e esquecidas, nenhum só ovo se quebrou. E a palavra daquela jovem foi, quando a sua mãe disse: vai com Deus, ela disse: só se ele for no porta-malas. A única parte que não foi atingida foi o porta-malas, porque há poder nas tuas palavras. O que tem saído da tua boca, meu irmão? O diabo, ele tem pegado as tuas palavras e usado contra você, contra a tua família. Não amaldiçoe, não maldiga, não murmure, mas exalte a Deus e profetize vitória de Deus sobre a tua casa. Os homens tentam se igualar ao Senhor. Construíram o maior navio jamais construído. Um navio famoso no mundo inteiro, chamado Titanic, que vem dos deuses gregos titãs. E quando eles constroem, a notícia no mundo inteiro, e eles chegam a dizer: nem Deus afunda este navio. Humanamente, pelos estudos científicos, era algo impossível um navio de tamanho forte afundar. E eles dizem: nem Deus afunda este navio. E no ano de 1912, na sua primeira viagem de estreia, aquele navio bate em um grande iceberg e naufraga. E mais de 900 pessoas morrem afogadas, porque Deus não se deixa escarnecer. O que tem saído na nossa boca, igreja? Palavras de murmuração, palavras de maldição, palavras como: eu não posso, é impossível, não vai dar. Profetiza a palavra de Deus na tua vida. Profetiza a vitória de Deus na tua casa. Porque quando você determina, você expõe a Deus, ao inferno e ao universo, que você crê na palavra do Senhor.
E pela palavra do Senhor você traz à existência coisas que não existem, como se elas já existissem. O diabo quer que você murmure, que você maldiga. A Bíblia fala que houve um homem que morava na terra de Ur dos Caldeus, chamado Jó. Um homem que era cercado das bênçãos do Senhor. Um homem que tinha uma família abençoada, que tinha riquezas, saúde, tudo que um homem deseja ter, ele tinha. Mas Satanás se apresentou ao Senhor e disse: deixa-me tocar naquilo que ele possui e verás que ele te negará em face. O Senhor conhecia o coração de Jó e diz: toca em tudo que ele tem, porém nele não toques a mão. E Satanás sai da presença do Senhor e começa a agir e destruir tudo aquilo que Jó possuía. Mas a maior riqueza de Jó não era nenhum bem material, era a presença de Deus na sua vida. Ele perde tudo. Tudo de material é destruído. O inimigo pode tocar em tudo à nossa volta, mas nós não podemos permitir que ele toque na nossa fé. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Que o teu coração seja a poderosa palavra de Deus, a presença de Deus. Ele destrói tudo que Jó tinha, acaba com a sua família. E naquele momento a sua esposa olha em seus olhos e diz: ainda serves a Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Naquele momento há um silêncio nos céus e no inferno. O universo aguarda a atitude daquele homem cuja vida era conhecida pelo Senhor. A Bíblia diz em Naum 7 que o Senhor conhece os que nele se refugiam. Deus conhecia o coração de Jó. Conhecia a sua fidelidade, a sua integridade, a sua pureza de coração. Sabia aonde que ele estava alicerçado na fé. A sua esposa diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando tudo estava bem, era glória a Deus, mas quando as dificuldades se levantam, amaldiçoa o teu Deus e morre. E naquele momento, o inferno fica esperando que ele abra a boca e amaldiçoe. Que ele murmure, que ele reclame do Senhor, mas naquele instante ele abre os lábios e diz: eu saí nu do ventre da minha mãe. Eu vim a este mundo sem nada trazer comigo, e eu nu sairei dele. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não murmurou, ele não amaldiçoou a Deus, ele não reclamou do Senhor, mas ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Se o inimigo tem se levantado contra a tua vida, não murmure, não maldiga, mas dê glórias ao Senhor, porque quando o teu louvor sobe aos céus, as cadeias e grilhões das trevas se rompem e milagres acontecem. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos por servir a Deus, foram humilhados e açoitados. Ao invés de murmurar e reclamar do Senhor, eles oravam e cantavam cânticos de adoração. O seu louvor subiu aos céus à presença do Todo-Poderoso. E o Senhor envia um anjo e faz aquele lugar tremer. E os grilhões que o prendiam são quebrados. Quando nós adoramos, quando nós exaltamos, quando nós bendizemos ao Senhor, confiando na fidelidade da sua palavra, o Senhor envia os seus anjos que pelejam em nosso favor. E eles transformam as lutas que seriam para a derrota em testemunhos de vitória. Os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Outro ponto: nenhuma palavra que pronunciamos se perde quando se deixa de ser ouvida. Há algum tempo, uma rádio americana captou em sua frequência ondas sonoras de uma outra rádio que foram emitidas há mais de 10 anos atrás. Ou seja, uma onda de rádio foi emitida, transmitiu a mensagem ouvida em tempo instantâneo, ao vivo, mas depois que ela deixou de ser ouvida na rádio, as ondas que ela produziu
não findaram, mas permaneceram andando sobre a face da terra. E o Senhor Jesus diz na sua palavra: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque de toda a palavra que o homem proferir, dela prestará contas no último dia. Pois pelas tuas palavras será julgado, condenado ou justificado. Toda a palavra que nós falamos, nós prestaremos contas com o Senhor no último dia. Pessoas que abrem a boca para criar brigas, contendas e desentendimento. Pessoas que perdem a vida por conta de palavras impensadas. Pessoas que amaldiçoam, que destroem famílias e vidas por palavras sem temor de Deus. Pessoas que usam de palavras imorais, blasfemas e envergonham o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse: aquilo que você fala em oculto, fale no telhado, porque toda a palavra que o homem proferir dela, ele prestará contas no último dia. O tempo não apaga palavras que você disse. Palavras de murmuração, de maldição, de contenda, de intriga. Essas palavras são guardadas e reservadas para o último e grande dia do Senhor. Só há um jeito de eliminar essas palavras e não permitir que elas venham nos condenar no último dia. É pedindo perdão a Deus e a cobertura do sangue de Jesus. Em João 1:8-9 diz: se dissermos que não temos cometido pecados, mentimos e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a palavra e de todo o pecado, de toda a imoralidade. De repente, existem palavras que o inimigo tem usado para destruir a tua vida, para te prender, para te condenar, coisas que têm te afastado de Deus. Davi chega a dizer: Senhor, põe um anjo para guardar a minha boca, para que eu não venha pecar contra ti. O que nós temos falado, o que tem saído dos nossos lábios, a Bíblia diz que não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga. De uma mesma árvore não podem sair frutos bons e maus. Nós não podemos bendizer a Deus e amaldiçoar o nosso irmão. E se temos amaldiçoado, se temos murmurado, se temos blasfemado, se não temos vigiado nas palavras, temos que nos achegar diante do trono do Senhor, que é misericordioso, e pedir perdão. Pedir: Senhor, apaga toda a palavra que eu tenho pronunciado sem temor do Senhor. Tira essas palavras das mãos do inimigo, pois elas têm dado legalidade para o inimigo agir na minha vida. Na nossa boca tem que ter palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que geram vida. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que produzam vida àqueles que ouvem. Palavras que edifiquem. A Bíblia diz que o homem se farta do fruto que sai da sua boca. As nossas palavras são como sementes. Se você plantar uma boa semente, você terá bons frutos. Se você plantar uma semente ruim, você vai ter uma árvore que produzirá frutos ruins. Então vigie as tuas palavras. É melhor o silêncio do que uma palavra impensada. Porque uma palavra pode produzir feridas. E muitas vezes uma palavra fere mais do que uma agressão física. Uma vez eu orava por um homem que me disse: pastor, ora por mim, a minha família está destruída. E eu perguntei: o que houve, meu irmão? Eu falei uma palavra impensada para minha esposa. E isso destruiu meu casamento. Meu casamento está acabando por conta de uma palavra. Então, o que tem saído da tua boca? O que nós temos pronunciado? Que da nossa boca só saia aquilo que edifique, aquilo que gere fé, aquilo que exalte a Deus. Vamos pedir: Senhor, coloque em meu coração temor,
que eu seja um semeador da fé. A Bíblia diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Falar a verdade é falar segundo a palavra de Deus. A verdade nem sempre é aquilo que está diante dos olhos. Diante dos olhos pode ter coisas materiais, mas a Bíblia diz que coisas invisíveis e espirituais são mais reais do que as que se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você vê uma enfermidade e você diz: a minha doença está um pouco melhor. A Bíblia diz que pelas feridas do Senhor Jesus nós fomos sarados. Então você não fala a minha dor, a minha doença, o meu mal. Você fala: eu estou curada, eu estou curado em nome de Jesus. Você não fala: a crise está difícil, parece que as coisas vão piorar. Você vai dizer: o meu Deus é poderoso para suprir todas as minhas necessidades com poder e glória em Cristo Jesus. O mundo pode estar em crise, mas o meu Deus abre portas aonde não existem portas. Eu vou prosperar em nome do Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você vai abrir os lábios e profetizar a palavra de Deus, as bênçãos de Deus. Você não vai falar segundo o que você vê, mas segundo a palavra do Senhor. E as tuas palavras serão sementes que Deus vai usar para manifestar a glória dele na tua vida. Você vai determinar, você vai ligar na terra, como nós lemos no texto do início da mensagem. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, eu vou ligar nos céus. Ou seja, você vai determinar na terra, pela palavra, e Deus vai honrar e fazer acontecer do alto dos céus. Você vai determinar a cura, a libertação, a provisão, a transformação, o milagre, o cumprimento da palavra e das promessas de Deus. E Deus vai ligar dos céus. O que dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, eu concordarei dos céus. A palavra tem poder. Os judeus disseram no julgamento do Senhor Jesus, quando Pilatos não encontrou nada que pudesse condenar o Senhor Jesus, e ele disse ao povo: eu não encontro nada neste homem para que eu venha a condená-lo à morte. Eu vou ordenar que ele seja açoitado e liberto. Mas Satanás instigou a multidão, usando os religiosos da época. E eles não queriam que o Senhor Jesus fosse liberto. Queriam que o Senhor Jesus fosse morto. E o Senhor, então, como uma ovelha muda, permanece calado, e Pilatos diz: o que eu farei a este homem chamado Cristo? E a multidão responde em uma só voz, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! E ele pede para que seja trago à sua presença uma vasilha com água. E diante do povo que pedia a crucificação do Filho de Deus, ele lava as mãos e diz: eu lavo as minhas mãos do sangue inocente deste homem. A sua esposa já havia lhe dito: não te intrometas na questão deste homem, pois eu tive um sonho com ele. Este homem é um homem santo de Deus. E ele lava as suas mãos. E o povo então diz: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. E nós vemos que no século passado, Hitler, usado por Satanás, se levanta com o exército dos alemães e começa a promover um grande massacre contra os judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos e massacrados em campos de concentração, porque o diabo tinha na manga uma carta contra aquele povo e contra os seus filhos. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O diabo estava com aquela carta guardada. E no momento oportuno ele soube usar. Não dê ao diabo
legalidade. Não dê ao diabo armas para ele usar contra a tua vida e tua família. Mais de 6 milhões de judeus mortos e massacrados, porque deram legalidade. Que nós possamos tirar do diabo a legalidade. Que nós não venhamos proferir palavras de maldição. Ah, essa igreja não tem jeito, esse povo é difícil. Esse salário é um salário de miséria. A minha doença, a minha dor, a minha enfermidade. Ah, pastor, comigo não é fácil. Os meus filhos são umas pragas. Meu marido é um demônio, minha esposa é uma praga do inferno. Tem crente que é assim. Que sejamos sábios. Que venhamos vigiar as nossas palavras. Que venhamos falar palavras que edificam. Palavras que venham plantar fé em Deus no coração daqueles que nos ouvem. Palavras que venham edificar e glorificar a Deus. A Bíblia diz que o leme de um navio dá a direção a um navio. E navios são gigantes. E o leme, que é uma pequena peça, ele direciona todo o curso do navio. Assim é a nossa língua. Se nós usarmos ela de maneira produtiva, nós vamos nos fartar das bênçãos do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. A Bíblia diz que se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Que possamos ser sábios, vigiar e profetizar as bênçãos de Deus, a vitória de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, aonde nós formos, sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Sejamos a diferença. Você chega, está todo mundo falando piadinha, zombando, escarnecendo, e você resplandece como a luz do sol ao meio-dia. Você faz a diferença. Você foi chamado pelo Senhor para fazer a diferença. Amém, igreja? Quero fazer uma oração com você. E nós vamos pedir perdão ao Senhor pelas palavras que pronunciamos sem pensar. Palavras que nos condenam. A Bíblia diz que se você disser ao teu irmão idiota, louco, você já está sujeito ao fogo do inferno. Para você ver como há poder nas palavras. Então, no seu lugar, você vai entrar na presença do Senhor. E o Espírito Santo vai te trazer à mente. E você vai dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho vigiado nas palavras. Eu tenho dado legalidade ao inimigo. Eu tenho murmurado, eu tenho duvidado do Senhor, mas eu quero ser diferente. A partir de agora, eu quero somente determinar a bênção do Senhor. A minha boca vai ser a boca de Deus. Eu vou falar o que te exalta, o que te glorifica, o que edifica os meus irmãos. Como Davi disse, põe um anjo na minha boca, para que eu não venha pecar contra ti. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós ouvimos a Tua palavra, que nos ensina que há poder em nossas palavras. Poder para abençoar e amaldiçoar. Para gerar vida e vitória e morte e derrotas. E nós pedimos, nos perdoa pelas palavras que temos proferido sem pensar. Palavras que envergonham o Teu santo nome. Palavras que não te glorificam, que não edificam a fé dos nossos irmãos. Palavras impensadas de murmuração, de maldição. Senhor, nós nos colocamos diante do Teu trono e na Sua presença pedimos, tem misericórdia. Ah, Senhor, pega uma brasa viva do Teu altar e toca os nossos lábios e retira o pecado da nossa boca, para que da nossa boca saia apenas o que edifique, apenas o que te exalte e te glorifique, e que ao abrirmos a nossa boca, possamos
queremos ser a boca de Deus para fazer a diferença neste mundo, porque não podemos ser a boca do Senhor, abençoar se estamos amaldiçoando, se estamos murmurando e maldizendo. Então, meu Pai, ajuda-nos a ser melhor, porque quem não refreia a sua boca tem uma religião vã, e nós não queremos ser religiosos, não queremos ser hipócritas como os fariseus, mas queremos viver segundo a tua vontade. Então nos aperfeiçoa, queremos viver no temor do Senhor, queremos falar o que te agrada, queremos profetizar a vitória de Deus, queremos profetizar vida e salvação. Então unge os nossos lábios, unge a nossa vida, para que sejamos boca de Deus para esta cidade, boca de Deus para esta nação, que aonde nós formos, a tua presença se manifeste, e que possamos ser a luz do mundo e o sal da terra, em nome de Jesus. E pela fé tomamos posse do teu perdão. Pedimos, Pai, tira das mãos do inimigo toda a legalidade por palavras que pronunciamos sem pensar. Ah, Senhor, destrói pelo fogo do teu poder. Risca, meu Pai, do livro das obras, para que o sangue do Senhor nos cubra por completo, e no grande dia do Senhor não haja condenação sobre nós, mas a graça do Senhor manifesta em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diga amém e graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Graças